neste momento. Neste momento eu gostaria de chamar o pastor Cleiton. Ele vai trazer para todos nós uma palavra. Nós sabemos que nós estamos na festa da Páscoa. E a Páscoa, ela abre o calendário das festas judaicas. E o livro de Levítico 23 fala dessas festas que são compromissos divinos. E eu convidei o pastor para fazer um resumo dessas festas. Nós vamos entender quando que foi que o cristianismo... É com o senhor, né, pastor? O senhor vai explicar. Então, o pastor Cleiton, ele se tornou um amigo. A gente tem dado muitos estudos bíblicos juntos. E, inclusive, na casa da Michele, eu gostaria de pedir à pastora Marciene, a Michele e a pastora Renatinha para ficarem em pé. Elas estão aqui nos visitando. Foi algo muito especial e eu vou contar para vocês, assim que o pastor Cleiton terminar, o testemunho dessas 3 mulheres. E o pastor Cleiton tem me ajudado na casa da Michele e nós vamos começar também o estudo na casa da pastora Marciene, para a honra e glória de Deus. E vocês vão saber, nós estamos dando estudo na igreja da Renatinha. Todos os dias nós teremos testemunhos. E hoje, esse primeiro testemunho é sobre essas 3 mulheres. E eu sei que Deus as trouxe aqui, não por um acaso, mas porque elas têm dito para mim: Deus está unindo o seu povo. Amém. Deus está unindo o seu povo. Amém? Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração aqui presente. É um prazer estar com vocês aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Amém. A Michele, eu estive na casa dela. Nós ainda não... Eu não tive o privilégio de voltar, né, Michele? Mas vai voltar. Mas vou voltar, pela graça de Deus, né, César? Sim. Foi uma bênção e a gente viu que deu muitos frutos após essa visita. Mas infelizmente a minha agenda estava um pouquinho cheia, eu não consegui estar com a Michele novamente depois disso, mas a César esteve acompanhando e creio que agora, a partir de agora, nós vamos ter mais tempo juntos, vamos ter a oportunidade de estarmos crescendo juntos através do estudo da palavra. Amém. Amados, quantos aqui gostariam, vou fazer uma pergunta aqui, nem sei se eu faço essa pergunta, será que eles vão querer? Vamos ver. Quantos aqui gostariam de realmente receber o Espírito Santo, sair daqui cheio do Espírito Santo? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, quer você receber o Espírito Santo, quer você andar com o Espírito Santo, quer você ser batizado pelo Espírito Santo, quer você ser usado pelo Espírito Santo, se esse é o seu desejo, não é por um acaso na qual você está aqui. Hoje Deus falará grandemente ao teu coração. E eu gostaria, antes de adentrar no tema desta noite, eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. Olha o que Jesus disse que o Espírito Santo viria fazer. Olha o que Jesus disse que o Espírito Santo continuaria a estar fazendo, porque ele começara essa grande obra. Ele designara esta grande obra e dissera aos seus discípulos que após a sua ascensão, o Espírito Santo continuaria essa grande obra, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo é o 26. Versículo 26. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Jesus fala o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho o quê? Dito. Então, queridos, quer você receber o batismo do Espírito Santo, quer você ser usado pelo Espírito Santo, quer você ter um encontro com o Espírito Santo, primeira coisa, nós precisamos deixar Ele o que nos ensina, para que assim nós possamos o que? Lembrar. Essa é a obra que o Espírito Santo vem para fazer na tua vida e na minha vida. Sabe para quê?
Porque logo após ele te ensinar, logo após ele te capacitar para que você possa ser lembrado, ele quer fazer maravilhas, ele quer derramar poder sobre a tua vida. É isso que Jesus falou aos discípulos antes de ascender ao céu, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão testemunhas, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. E louvado seja Deus, porque você separou e consagrou esses momentos para estar aqui, para estar estudando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Para que assim o Espírito Santo possa te usar de maneira grandiosa. Amém. Glória a Deus. E sabe, queridos, nós sofremos um grande prejuízo, sabia? No período na qual nós estamos vivendo, nós sofremos grande prejuízo para não conseguir entender a palavra do Senhor. Por profecia do Senhor, pela boca do profeta Daniel, fora proferido que as verdades do santuário seriam jogadas por terra, e isso iria acontecer e iria prosperar. Então, a palavra nos revela que o inimigo de Deus jogaria a verdade do santuário e ele iria prosperar. E nós vemos hoje que muitas das pessoas têm buscado o conhecimento do Senhor, têm buscado o conhecimento da palavra de Deus, mas às vezes não conseguem compreender as grandezas do Senhor. Sabe por quê? Abra suas Bíblias no livro de Salmos. Olha o que o salmista vos fala. Salmos capítulo 73, versículo 16. Salmos capítulo 73, versículo 16. Aqui o salmista ele estava tendo uma dificuldade para compreender as grandezas de Deus. Aqui o salmista estava tendo dificuldade para compreender os planos de Deus. E ele fala o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei muita pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe por quê, querido? Às vezes nós estudamos a palavra e nós não conseguimos entender as grandezas de Deus, porque nós não temos o privilégio, como aquele povo tinha no passado, de refletir, penetrando nos ensinamentos do santuário. Esse é um grande prejuízo que eu e você temos nos dias de hoje. Essa fura didática que Deus criara para que eu e você pudéssemos aprender as grandezas de Deus. E é por isso que o salmista alerta a mim e a você. Então, o primeiro recadinho que eu queria trazer para vocês essa noite: deleite-se em tudo aquilo que vocês terão o privilégio de aprender aqui através do santuário. Amém. Porque assim vocês irão desvendar os olhos para compreender as grandezas de Deus. Amém. E com certeza o Espírito Santo nos capacitará para dar testemunho de maneira grandiosa sobre os feitos de Deus. Amém. E hoje o tema que nós iremos estudar é por que os cristãos se separaram dos judeus. Por quê? Por quê? Por que os cristãos não continuaram a adoração em volta do templo? Por que os cristãos não continuaram ensinando através das parábolas do templo? Por que os cristãos não continuaram convivendo com os judeus? Por quê? Com os judeus? Por quê? E para compreender esse tema, eu convido vocês a abram suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 6. Atos foi escrito por Lucas. Lucas era um historiador e médico. Lucas
foram um grande apoio no ministério de Paulo. Lucas achou muito pertinente trazer um relato de todas as coisas que estavam acontecendo. Lucas achou pertinente dar testemunho para mim e para você dos fatos que estavam ocorrendo no seu tempo. Lucas achou pertinente para mim e para você deixar testemunho em uma ordem, segundo os ensinos dos apóstolos, o que acontecera desde o nascimento de Cristo. Lucas achara pertinente que eu e você compreender a história do princípio do cristianismo. E isso achou graça diante dos olhos de Deus. E é por isso que Deus, através dos séculos, preservou estes livros para mim e para você. Para que eu e você pudéssemos compreender as grandezas de Deus. Para que eu e você possamos ter clarezas dos planos de Deus. E o livro de Atos, capítulo 6, Lucas relata no versículo 7 que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Lucas traz um relato para mim e para você que é importantíssimo, porque após a ascensão de Cristo, os apóstolos, com a autoridade e poder do Espírito, continuaram o trabalho de Cristo de ensinar as grandezas de Deus, de trazer propriedade sobre as figuras dos parábolas do santuário. E à medida que eles ensinavam com poder e autoridade, muitos obedeciam à fé. Só para que vocês possam ter tamanha grandeza de como foram naquele período. No período na qual Cristo estivera na terra, tinham 3 grandes segmentos religiosos, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus eram os mais fortes da época, e acredite que no tempo de Cristo tinham 4.000 adeptos aos farisaísmos. E somente no Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. Somente no dia do Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. E aqui nós já estamos por volta do ano 34, em Atos capítulo 6. O Pentecostes ocorreu no ano 31, no ano da morte de Cristo Jesus. E aqui fala que a palavra ela continuava crescendo e muitíssimos estavam obedecendo à fé, muitíssima gente, e inclusive os líderes. E olha o que acontece. Então, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Eu não sei você, mas eu amo a discussão sadia. Eu gosto de conversar sobre a Bíblia. Eu amo a discussão do texto bíblico. Eu amo me deparar com o texto bíblico. Eu amo sentar com alguém para conversar sobre o texto bíblico. Eu me deleito nisso. E eu creio que esse deleite são de todas as pessoas aqueles que têm prazer em compreender e também em testemunhar das grandezas de Deus. E isso não era diferente com todos aqueles que tomavam posse do conhecimento da palavra das grandezas de Deus. E não era diferente e indiferente com Estevão. Estevão, ao tomar conhecimento dos preceitos das grandezas de Deus, ao compreender os planos de Deus e ver que todas as parábolas se cumpriam em Cristo Jesus, então ele tinha prazer de conversar, de discutir, de prosear, de bater um papo sobre aquilo que ele acreditava. Porém, se levantaram muitos de várias sinagogas para discutir com ele, para conversar com ele. E olha o que o texto relata para mim e para você no versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Eles não podiam resistir.
Levantaram alguns e se opuseram àquilo que ele ensinara, se opuseram àquilo que ele compreendia, mas eles não puderam resistir. Então sabe o que fizeram com Estevão? Fizeram o seguinte, versículo 11, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E sabe, queridos, estejam preparados, porque infelizmente, sempre é assim. Hoje eu estava conversando com uma irmã, e ela está passando uma tribulação por querer viver os preceitos de Deus. Eu falo, irmã, calma, Deus lhe dará a vitória. Chegará o momento. Chegará o momento. É por isso que eu e você temos que ter convicção daquilo que nós acreditamos. Nós temos que ter convicções, raízes. Nós temos que saber de onde vem aquilo que nós acreditamos. E é por isso que nós precisamos ter certeza de onde vêm as verdades pela qual nós proferimos e profetizamos e ensinamos. É por isso que eu e você precisamos compreender o santuário. Porque tudo que está na palavra está relacionado àquilo que já tinha sido ensinado pelo próprio Deus nas parábolas do santuário. E olha, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo, arrebataram, levando-os ao sinédrio. Por que levaram ao sinédrio, queridos? O sinédrio era a alta corte do povo judeu. Os romanos deram certa autoridade aos judeus para que eles pudessem julgar certas causas religiosas. Os judeus eram um povo privilegiado no Império Romano, sabia? E então, como eles não puderam resistir àquilo que Estevão ensinava, o que eles fizeram? Agarraram Estevão e levaram diante do sinédrio. E olha o que acontece. Apresentaram testemunhas do quê? Falsas. Que dispuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés, o quê? Nos deu. Agora, sabe por que eles agarraram Estevão e levaram Estevão para lá? Mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Logo após Antíoco Epifânio, os macabeus conseguiram libertar o povo de Deus de maneira grandiosa do poder de Antíoco Epifânio. E sabe o que acontece? Os macabeus, eles começaram a fazer uma coisa, porque eles se levantaram como reis e sacerdotes. E com isso eles estavam quebrando, indo contra a lei. Porque não podia. Para ser rei, só podia ser da linhagem de Davi. Para ser sacerdote, somente da linhagem de Arão e de Levi. Então o que acontece? Porém eles se levantam como reis e como o quê? Sacerdotes, sumos sacerdotes. E então ali começa um burburinho. E sabe o que acontece? Fizeram uma lei. Porque como rei, para defender aquilo que eles estavam fazendo, criou-se uma lei. Qual era a lei? Que não podia falar mal do templo. Quem falasse mal do templo era passivo de morte e deveria ser apedrejado. Tentando defender os seus interesses, tentando defender os seus ideais, eles fizeram isso no passado e agora estavam acusando Estevão de estar indo contra esta lei. E sabe, amados, sabe de onde saía a convicção dos cristãos? Sabe de onde eles encontravam toda certeza? Eles estavam
confiantes e dispostos a enfrentar poderes, reis, homens, juízes, quem quer que seja. Sabe de onde saía a confiança dos cristãos? Sabe qual era o distintivo de um cristão para o judeu? Sabe qual era a linha, compreensão teológica, ou seja, o que eles compreendiam ao estudar sobre as grandezas de Deus, que os diferenciava dos judeus? O livro de Daniel. O livro de Daniel é um marcador de águas ao longo da história do cristianismo. O livro de Daniel, ele vai mudar a tua vida quando você começar a estudar e compreender. Quer você compreender mais sobre as grandezas de Deus? Quer você deixar o Espírito Santo te levar para navegar aonde você nunca fora e você sentir a destra de Deus sobre a tua vida? Estuda o livro de Daniel. Porque até Jesus, a compreensão rabínica e a lideranças religiosas daquele tempo, eles acreditavam que Daniel não era um profeta. Eles entendiam que Daniel simplesmente fora uma pessoa que relatara a história pela qual eles viveram lá no período do exílio babilônico. E é Jesus que vem e começa a ensinar e dizer que Daniel é sim um profeta. É o que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Tanto é, quer você buscar propriedade sobre isso? Se você pegar a organização do cânon judeu, porque o nosso cânon, que é o cânon cristão, você encontra Daniel entre ali, Oséias e Ezequiel. Você vê Daniel entre os profetas, mas no cânon judaico, Daniel está entre os livros históricos. Ele está entre os livros que contam a história do povo de Deus, porque eles não entendiam e não acreditavam que Daniel era um profeta. Era dali que saía tanta razão de convicção de fé, que ninguém podia resistir-lhes. É dali que saía uma compreensão das grandezas de Deus, que ninguém podia resistir-lhes, que eles tinham que levantar falsas testemunhas, que eles tinham que levantar circunstâncias para poder ir contra aqueles na qual exortava e pregava sobre aquela palavra. E quer você ver de onde que saía? Quer você navegar por esses textos? Ver a testemunho do que Daniel falara que trazia tanta convicção para os cristãos, ao ponto de enfrentar todos os seus costumes, todos os seus amigos, todos os seus familiares, toda a sua tradição. Quer você? Quem quer? Amém. Então vamos lá? Primeira coisa, para compreender o livro de Daniel, eu e você precisamos compreender por que o povo fora para o exílio babilônico. Se você não compreender por que eles não foram para o exílio babilônico, você não vai compreender o livro de Daniel. Então, para compreender o livro de Daniel, gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá em 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 20. Aqui no 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20, nos relata o período pelo qual Nabucodonosor acercou-se de Jerusalém e sitiou Jerusalém. Aqui ele está contando para mim e para você o que está acontecendo naquele momento. E olha só os detalhes pela qual a Bíblia fala para mim e para você, que vai dar detalhes para mim e para você, do porquê que os judeus foram levados para o exílio babilônico. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20. Amém? Eu vou esperar. Fique tranquilo, aqui antes de me encontrar aqui, tá bom? Amém? Amém. 2 Crônicas 36, versículo 20, a palavra fala o seguinte, ó: os que escaparam da espada, ou seja, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, os que escaparam da espada, a esses levou eles para onde? Para Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino, o quê? Da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de quem? Do Senhor, por boca de quem?
Até que a terra se agradasse de quê? Até que a terra se agradasse de quê? Dos seus sábados. Por quê? Porque eles já não estavam agradando, ou seja, praticando o quê? Os sábados. Agora, o que é sábados na Bíblia? Quando a Bíblia fala assim, dos sábados, o que é sábados? As festas. Só que não é somente as festas. É também o dia memorial da criação, o 7º dia. Que está relatado para mim e para você em Levítico capítulo 23. Amém. Por quê? Até que o povo voltasse a se agradar. Por quê? Porque o povo já não estava se agradando. O povo já não estava tratando aqueles dias solenes, dias santos, como dias santos. Eles estavam tratando aqueles dias como dias comuns. Chegava o dia da Páscoa, em vez de eles celebrarem para poder compreender aquilo que iria acontecer quando Cristo viesse, o que eles faziam? Ia para o campo, cultivar a terra. Quando chegava o sábado, memorial da criação, em vez de eles pararem em memorial à criação, em adoração e reverência ao Deus, o que eles faziam? É por esse motivo que eles foram levados para o cativeiro. O povo de Deus fora levado para o cativeiro por não mais se agradar dos sábados, por não mais praticar as festas, por não mais tratar os dias santos como santo. Tá claro? Tá claro ou não tá? Sim. Tá ou não tá? Sim. Amém? Amém. Amém. Se der sono, nós vamos embora. Vamos continuar? Sim. Vamos lá? Então vamos compreender agora Daniel? Vamos lá? Então vamos agora para Daniel. Que agora nós já sabemos por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Agora nós estamos prontos para compreender o livro de Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Amém? Amém. Olha só. O capítulo 9 de Daniel, há praticamente um consenso entre todos os cristãos. Hoje, nos nossos dias, quase todos somos consensuais que o capítulo 9 trata sobre a vinda de Cristo Jesus à Terra. Isso é um consenso praticamente em todos os cristãos, entre todos os cristãos. Eu desconheço alguém que não acredita dessa maneira. Se você conhece, eu lhe convido, por favor, como eu já lhe disse, gosto de conversar, gosto de discutir, gosto de aprender, e estou pronto para aprender. Fale comigo depois, porque eu quero saber quem é que pensa diferente. Estou procurando, não achei ainda. Tá bom? Tá certo? Capítulo 9 de Daniel. Só que o que acontece? O capítulo 9 de Daniel está interligado com o capítulo 8. E o que aconteceu no capítulo 8? Vamos voltar então agora aqui para te compreender o capítulo 9, para entender o que aconteceu no capítulo 8. No capítulo 8 de Daniel, há uma das onde que as maiores controvérsias no cristianismo nos dias de hoje. E nós não vamos entrar nessa temática. Quem sabe, se eu tiver uma outra oportunidade, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje a gente não vai entrar, tá bom? Mas o capítulo 8 de Daniel traz uma coisa que é importante para mim e para você. Olha o que ele fala aqui, no versículo 10. Cresceu até atingir o exército do céu. Algum dos exércitos das suas estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez ele o quê?
prosperando. E depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ou seja, até quando vai durar isso? Até quando vai jogar a verdade por terra? Até quando isso vai durar? Até quando? E olha só o que ele responde. Até o quê? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser o quê? Purificado. Por que está falando de santuário purificado? Porque, queridos, todos os ensinos de Cristo Jesus, todos os ensinos da palavra, ele parte do pressuposto, do princípio que está lá onde? No santo. Por isso, para que eu e você possamos compreender as grandezas de Deus, nós precisamos compreender o quê? Deleite-se amanhã com o santuário. Tá certo? Então ele teve uma visão. E a visão é que somente após 2.300 tardes e manhãs o santuário ia ser o quê? Purificado. Só que Daniel não entendeu. O capítulo 8, vocês podem ler depois, ele vai mostrar para você que ele ficou confuso, o anjo tentou explicar para ele, só que ele ficou assim, mas eu não estou entendendo. Só que olha o que o anjo fala para ele, olha só, lá no versículo 26, olha o que o anjo fala para ele. Fala assim, a visão da tarde e manhã que foi dita, ela é verdadeira, tu porém preserva o quê? A visão. Porque se refere a dias ainda o quê? Muitos distantes. Ou seja, o que o anjo falou assim, Daniel, eu sei que você não entendeu. Eu sei que você está confuso. Mas preserva, escreve, guarda a visão. Não despreza o que você viu, não. Escreve aí, deixa guardado. Isso é importante, guarda isso daí, Daniel. Mas isso refere a dias o quê? Muito distantes. Sabe por quê? Porque aqueles que amam e gostam da profecia, ele entende que cada dia em profecia se dá por um ano, porque Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina isso. Quando Deus fala dias em profecia, está querendo se referir a anos. Então o que acontece? Ele ficou confuso, puxa vida, 2.300 anos para o santuário voltar a ser purificado. E olha só o que Daniel fala, ó. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei, e espantava-me com a visão, e não havia quem o quê? Quem a entendesse. Eu falei, gente, eu não entendi, e não havia também quem entendesse. Aí sabe o que aconteceu? Isso ainda era no período do reinado de Beltesazar. Beltesazar é filho de Nabucodonosor. Aí sabe o que acontece? Acontece um fenômeno, que é um fenômeno também que deve ser um marcador da tua vida, que é você receber visita de anjos na sua casa, que é você sentir o Espírito Santo falar no teu coração. Amém. Quando você tiver problema com qualquer coisa, volte-se para estudar a palavra de Deus. Amém. Foi isso que Daniel fez. Ele não entendeu nada, não havia quem entendesse. Então o que ele fez? Olha só. No primeiro ano de Dario, capítulo 9, versículo 1, filho de Assuero, da linha dos Medos, o qual foi constituído rei, no reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. E sabe, queridos, aqui está o marcador de águas, aqui está o divisor de águas dos servos de Deus, aqui está o marcador de águas daqueles que não vão com qualquer vento, que não andam atrás de qualquer pessoa. Quando você tiver uma dúvida, algo que não ficou claro, volte-se para a palavra do Senhor. Ela trará clareza aos teus preceitos e às grandezas de Deus. E esse fenômeno realizado e relatado no capítulo 9 é fantástico para mim e para você, principalmente para os dias de hoje. Principalmente hoje. Então Daniel agora ele fala assim, irmão, peraí. O Senhor me falou que são quanto tempo?
Não, falou para Daniel, na visão. 2.300 tardes e manhã, que são igual a 2.300. Só que lendo Jeremias, ele entendeu que é quanto tempo? Ele falou, Senhor, tenha misericórdia. Será que nós vamos demorar 2.300 anos para voltar a praticar as festas, para poder voltar até a purificação do santuário? Porque é isso que ele viu na visão. E foi por isso que o povo foi levado para onde? Para a Babilônia. Então criou uma confusão na cabeça de Daniel, que ele pensou, Senhor, até quando isso, Senhor? Misericórdia! Como pode isso? E aqui agora nós vemos outro preceito dos servos de Deus. Diante daquilo que ele não entende, e eu sou apaixonado com isso. Diante daquilo que ele não entende, que ninguém consegue esclarecer para ele, ele começa a confrontar as suas ideias, confrontar aquilo que ele viu, confrontar com aquilo que ele está vendo. E olha o que ele faz. Ele fala o seguinte, ó: então voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. E olha, e eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. É verdade que nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando os teus mandamentos, os teus juízos. E não temos ouvidos aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. É verdade, Senhor. É verdade que nós fizemos coisa errada. E por isso nós estamos aqui. Mas o que ele está falando? Ó, Senhor, são 70 anos. Por que agora só me mostram 2.300? Tenha misericórdia, Senhor. É verdade que nós estamos pecando. É verdade. E ele fala mais, ó. Agora ele começa a fazer, ele vai começar a apelar mesmo. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence o quê? A justiça. Mas a nós o quê? Corada vergonha. Sabe o que significa a palavra corada vergonha? Vergonha na cara. Ele falou assim, ó Senhor, é o seguinte, é verdade que nós pecamos. É verdade. Mas tem misericórdia. Porque a ti compete o quê? A justiça. E a misericórdia. Mas a nós compete o quê? A vergonha na cara. E eles falam, como hoje se vê. Ele fala assim, hoje você está vendo que o povo está com vergonha. Isso cabe ao Senhor. E cabe a nós a vergonha. Nós estamos com vergonha. E ele fala mais, como se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Mas ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o quê? E o perdão. Por que isso, Senhor? O Senhor falou para 70, mas agora o Senhor mostra que são 2.300. Como pode isso? Tenha misericórdia, Senhor. E ele continua. Pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor,
nosso Deus? Para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade? Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós. Perdão, ali ele fez uma afirmação. Ele falou assim, gente, Deus levantou profeta. Deus mandou mensageiros aos nossos príncipes. Deus mandou mensageiros aos nossos pais. Mas eles não mudaram o quê? De rumo. Continuaram fazendo o quê? Tratando os sábados como um dia o quê? Comum. Passando esses momentos solenes que deveriam levar a sua a sua memória, a morte de Jesus, levar a sua memória, aquilo que ia preparar, aquilo que ia acontecer, porque sabe por quê, queridos? As festas judaicas, elas são proféticas. As festas judaicas, elas são símbolos daquilo que aconteceu, daquilo que estava acontecendo e daquilo que ia acontecer. As festas eram pela qual Deus ensinava o povo a história da redenção. Como se cumpririam as grandezas de Deus. E o exemplo mais claro disso é a Páscoa, que simbolizava a libertação do Egito. A libertação do pecado pelo Cordeiro Pascual, pela morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era para eles algo presente. E também o Cordeiro de Deus que haveria de vir, que era Cristo Jesus. A festa dos pães asmos simbolizava o pão que desceu do céu, sem fermento, que não apodreceu. Por quê? Quando Jesus morrera na festa pascual, na sexta, no sábado, o pão que desceu do céu, o corpo dele não o quê? Não entrou em putrefação. E no domingo, o que acontece no domingo? Festa das primícias. Quando Jesus morrera, muitos ressuscitaram, Mateus capítulo 27, versículo 50. Muitos do que criam em Cristo Jesus, criam em Deus, muitos dos santos ressuscitaram. E no dia das primícias, no domingo pela manhã, Jesus ressuscitara e ficara lá aguardando eles adentrar como vitoriosos, apresentando o Shavuot, apresentando as primícias para aqueles que acreditavam nas promessas da grandeza de Deus. Creio eu, agora já é crença minha, não encontrei lugar nenhum para afirmar. Que é por isso que quando Madalena chega, quer tocar no seu nome toques. Por quê? Porque ele não tinha o quê? Com o meu Pai. Por quê? Ele estava esperando entrar primeiro que as primícias em Jerusalém, para dar testemunho de que ele era o Cordeiro de quem? E creio eu que logo após eles adentrarem e se encontrarem, certamente Jesus apresentou agora a quem? As primícias. Ao Pai. E pede o dom do Espírito. É por isso que depois, quando ele desce, ele fala assim, gente, todas as coisas foram cumpridas. Está tudo certo, estamos juntos. Quer tocar? Não, pode tocar, pega aí, estamos juntos. Nós precisamos entender as festas. Nós precisamos compreender as parábolas do santuário para compreender as grandiosidades de Deus. E o povo estava perdendo foco nisso. E por isso, o que aconteceu? Deus permitiu o exílio. E então, olha só, vamos continuar aqui na oração de Daniel. Versículo 14 novamente. Vamos ler do versículo 15 em diante, nós já lemos o 14. Fala assim, na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo a tua justiça, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua santa cidade, Jerusalém, e do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão ao redor de nós. Por que ele está falando que se tornou um opróbrio para todos aqueles que estão ao redor de nós? Sabe por quê, queridos? Eu e vocês somos convidados a sermos testemunhas de Deus. E diante das nações, eles estavam sendo um povo fracassado.
Um povo derrotado. E é um risco também que nós corremos hoje. Porque quando nós nos desviamos dos mandamentos de Deus, da palavra do Senhor, e navegamos pelos costumes e tradições de homens, nós corremos os mesmos riscos. Ele continua, ele fala assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e cobre o teu santuário assolado. Perdão. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário que? Assolado, faze resplandecer o rosto por amor de quem? Do Senhor. Ou seja, ele está falando, ó Senhor, por misericórdia. Porque ele estava pensando que o santuário só seria restaurado quando? Depois de 2000 o quê? Por amor do teu santo nome. Por quê? Como é que as pessoas aprendiam sobre as grandezas de Deus? Nas parábolas de quê? Do santuário. E ele estava pensando que o santuário só voltaria a ser edificado, que as festas só voltariam a ser praticadas, que os sábados só seriam ensinados novamente e vivenciados depois de 2300 o quê? Ele falou, Senhor, e ele fala mais, ó, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiadas em nova justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Não é porque nós somos bons, não. É por causa do Senhor, por causa do seu nome, pela sua misericórdia. E ele fala, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não o quê? Não o quê que ele está falando aí? Hã? Não retardes, não demores. Por quê? Ele estava pensando que Deus ia retardar o quê? A promessa. Sabe, fantástico, quando você consegue fazer uma oração e abrir o seu coração para Deus, sabe por quê? Porque Deus move o céu para atender orações sinceras. Amém, Jesus. Amém. E quando ele abre, ele fala de tudo que ele está sentindo, ele coloca todo o seu sentimento, envolve de tudo aquilo que estava em jogo. E ele fala, por amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. E ele falava, eu ainda orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado de quê? Naquela visão a princípio, qual visão? De 2300 tardes e o quê? E manhã. E olha o que o anjo falou para ele só. Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir, me falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. Porque ele tinha entendido? Não, ele estava confuso. E ele fala mais, olha, no princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar porque você é o quê? Muito amado. Muito amado. Muito amado. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A visão. Eu queria que se eu morrer essa noite, eu morro seguro de uma coisa. Está claro que o capítulo 9, ele está tratando de explicar o capítulo 8. Amém? Amém. Está claro isso, irmãos? Sim, totalmente. Porque o capítulo 8 é um divisor de águas hoje, sabia? É um divisor de águas. A grandeza de Deus por detrás do estudo do capítulo 8. Toda a revelação que está no capítulo 9 é para fazer entender o capítulo quê? 8. O capítulo 9 é um consenso. E o capítulo 8
Não há ninguém que pensa como eu. Perdão. Não há ninguém que pense como os adventistas do sétimo dia. Se tiver gente cortar, corta aí, vocês. Então depois eu vou apanhar por aí fora. O povo vai cortar, vai editar, vai falar que eu estou falando coisa errada aí. O capítulo 8, não há ninguém na face da terra. Se há alguém, eu faço para vocês um novo desafio, que pense como nós, que pense como eu e você, que o capítulo 9 está relacionado ao capítulo 8, porque hoje vocês estão coesos. O capítulo 9 está ou não está ligado ao capítulo 8? Sim. Levanta a mão quem acredita que está. Tem alguém com dúvida? Queridos, não há ninguém, nenhuma outra igreja na terra que acredita como eu e você agora, que o capítulo 8 está ligado ao capítulo 9. E olha só. Então vem cá, entende a visão. E ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar o quê? Transgressão. E qual que era a transgressão? Não guardar os sábados, não praticar as festas. Então Deus fala para ele assim, calma, Daniel. Sabe por quê? Aquela visão se refere a dias muito o quê? Muito distante. Porque quando chegara o rei Dario, é através de Dario e Ciro que vai chegar a libertação do povo do cativeiro babilônico no ano 70 após o exílio. 70 anos após o exílio. E esse era o ano da libertação. Ele estava clamando para Deus libertar e não retardar. E ele falou, Daniel, sabe, entende, Daniel, 70 semanas eu determinado sobre o teu povo. 70, tá bom? Para quê? Para parar o quê? A transgressão. Ou seja, para vocês voltarem a praticar o quê? As festas. Para vocês voltarem a praticar e tratar aquilo que é santo como santo. Para vocês pararem de pecar. Olha o que ele fala aqui, 70 semanas eu determinado sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao quê? Aos pecados, ou seja, porque é pecado, querido, deixar de considerar os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus, as grandezas de Deus, para deixar de prestar atenção naquilo que Deus quer me ensinar, deixar de tratar aquilo que é santo como santo, e tratar como comum, é pecado. E ele fala mais, ele fala assim, e para fazer o quê? Para dar fim aos pecados e para expiar o quê? A iniquidade. Quando é que acontece a expiação? Quando nós pedimos perdão e nós começamos uma nova vida. Então Deus está falando assim, Daniel, sabe, entende, Daniel? Essa visão se refere a tempo muito distante. E 70 semanas vão ser dadas para o teu povo. 70. Para eles poderem parar com isso. Para eles poderem parar de transgredir. Para eles parar de pecar. Para eles pedir perdão. Para eles mudarem. Porque eles precisam entender o quê? Calma. É isso que vai acontecer. Agora, olha só. Ele fala mais, E para trazer o quê? Para trazer o quê? O que continua falando aí? O anjo continua falando? Justiça eterna. Quem que é a justiça eterna? Eu não vi aí, é isso mesmo. Cristo. Quem que é a justiça de Deus? Quem que é o sol da justiça? Jesus. 70 semanas deu ao teu povo para poder parar de fazer as coisas erradas, parar de esnobar, ou seja, desconsiderar os mandamentos, desconsiderar os sábados, desconsiderar a palavra de Deus, para parar de pecar, para poder pedir perdão, e para trazer o que? A justiça E ele fala mais, olha o que ele fala mais, e para selar o que? A
visão. Ou seja, isso que ele está falando é para selar, para provar para mim e para você que aquela visão ela é verdadeira. Que o anjo falou lá, Daniel, escreve, isso é verdadeiro. Você não está entendendo, Daniel. Você está confundindo abobrinha com batatinha. Mas a visão é o quê? É verdadeira. Vai acontecer. Sabe por quê? Ela não é só uma visão. Ela é o que mais? E a profecia. Porque ali tem uma profecia. Que eu e você precisamos aprender. Porque tem muitas das verdades, das grandezas de Deus ocultas por detrás dessa profecia. E ele fala mais, olha o que fala, ó. E para ungir os santos dos santos. Ou seja, essa visão, essa profecia está associada à unção dos santos santos. Ai, amados, quando vocês compreenderam as palavras do santuário, quando vocês entenderam qual é essa unção, onde está o santo dos santos sendo ungido, creio que grandes coisas acontecerão diante de vocês. Amém. Glória a Deus. Mas o tema de hoje nos trata por que os cristãos se separaram de quem? Dos judeus. Esse é o tema de hoje, então nós não podemos nos deter ali. E olha só o que Daniel fala mais. Ele fala assim, é o seguinte, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos o que? Angustiosos. Então vamos lá, 7 semanas, mais 62 semanas, 7 mais 62 são quanto? 69. 69 vezes 7, porque cada semana tem quantos dias? 7. 69 vezes 7, 483. Quando é que saiu a ordem para reconstruir Jerusalém? 457 a.C. Quando é que se cumpre essa profecia? De 7 semanas e 61 semanas? No ano 27. Aonde que nasce o ungido? Ou seja, quando é que Jesus é ungido ao ministério? Quando é que Jesus começa o seu ministério? No ano 27, quando ele é o que? Batizado. As praças e as circunvalações, Daniel, se retificarão, mas em tempos o que? Angustiosos. É por isso que o Novo Testamento trata de dizer para mim e para você, que naquele período, quando Cristo viera na terra, ainda eles estavam reformando, reconstruindo Jerusalém. Eles estão querendo dizer para mim e para você que a profecia cumpriu exatamente como predisse. Sabe por quê, queridos? O livro de Daniel é o divisor de águas entre os judeus e os cristãos. É onde traz convicção, força, esperança para enfrentar qualquer coisa. Então, olha só. Ele fala assim, só que depois das 62 semanas, será morto o quê? Ungido. Porque depois do ano 27, no ano 31, Jesus foi o quê? Morto. Ele foi morto. No ano 31. E ele já não o quê? Estará. Porque Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu o quê? Ao céu. E adentrou aonde? No santuário. Não feito por mãos humanas. Sabe por quê? Porque o santuário terrestre são figuras de um santuário que existe aonde? No céu. Hebreus capítulo 9, versículo 23. Quer você compreender as grandezas de Deus? O que Deus tem feito em favor de mim e de você no santuário do céu? Amém. Procure entender o santuário. Amém. E aqui Daniel, nessa porção, traziam segurança demais para os cristãos. Sabe por quê? Olha o que acontece. Ele fala assim também, ele já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir vai fazer o quê? O que vai fazer? Vai destruir a cidade. E o santuário. E
sabe, queridos, muitos caem numa pressuposição tão enganosa, porque muitos acreditam que quando Jesus vier à terra, Jesus fora um reformador. Jesus não vier a reformar, Jesus vier a cumprir aquilo que já estava predito. Quando Jesus predissera que Jerusalém seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra, isso já estava onde? Em Daniel. E como ele disse, por que Daniel? Porque Daniel era a base dos ensinos cristãos, era a base divisor entre Cristo e os judeus. E o que Estevão estava pregando? Porque as 70 semanas estavam o que? Se cumprindo. Sabe por quê? 70 vezes 7 nos dá quanto tempo? 490. Quando é que começa a contagem? 457. No ano 34, que era o ano que Estevão estava pregando, estavam cumprindo exatamente o que? As 70 semanas. Para o povo fazer o que? Abandonar o que? A transgressão e o pecado. E fazer expiação e arrepender disso. 70 semanas foram dadas para o povo. Para eles se arrepender, para eles poderem prestar atenção, para eles compreender, para eles aprenderem o que estava para se ensinar por detrás. Mas eles aprenderam? Não. Tanto é que quando Cristo vier, o que fizeram? Crucificaram e o quê? E o mataram. E era isso que Estevão estava discutindo com eles aonde? Lá na sinagoga. No ano 34. E sabe o que acontece? Vamos voltar lá em Atos? Que agora a gente vai ter condição de compreender Atos. Agora a gente vai ver por que os cristãos se separaram dos judeus. Agora você vai conseguir entender. Atos capítulo 6. Vamos lá. Já está terminando, viu? Vocês me perdoem, mas para a gente compreender bem esse tema, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Amém? Amém. Agora a gente já vai entender. Então o que acontece? Então, como eles não puderam suportar, versículo 11, Atos 6, versículo 11. Então eles subornaram os homens para que dissesse: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra quem? Deus. Por que contra Moisés e contra Deus? Vamos ver? Olha o que ele falou. Ó. Eu perdi. Este homem preferiu blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciões e os escribas, investindo, arrebataram, levando ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que dispuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Por que ele está falando que não cessa de falar contra esse lugar santo e contra o que? A lei. Então vamos lá. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do santuário? De cima para baixo. Naquela cultura, naquela tradição, rasgar as vestes, rasgar aquilo que cobre a sua nudez, ou seja, a sua vergonha, aquilo que você tem mais precioso, significa que eu não tenho mais parte com isso. É por isso que quando Jesus estava diante de Pilatos, Caifás, o que ele fez? Mas vocês dizem que esse é o rei de vocês, que Caifás faz? Se ele é, eu não tenho parte o quê? Nisso. Com isso. Na hora que Jesus morre, o véu o quê? Se rasga. E como disse a profecia, aquele que vem e virá será morto no meio o quê? Da semana. E já não estará. E fará cessar o sacrifício. E ofertas de manjares. Porque na Páscoa eles deveriam celebrar a morte de quê? Do cordeiro que iria vir. Eles deveriam sacrificar um cordeiro. E por que eu e você não estamos sacrificando um cordeiro aqui? Ah, é? É mesmo? Tem certeza disso? Tem certeza? Amém. Tem certeza, irmãos? Amém. Absoluto. Amém.
E por que eu e você temos certeza disso? Porque ao analisar as profecias e os tempos proféticos, nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus. E o que acontece diante disso? Quando Jesus vai adentrar na Páscoa e celebrar a Páscoa, ele convida os discípulos para ir a uma sala preparada somente para eles. E quando chega lá, o que ele fala com eles? Precisa lavar o quê? Os pés. Os pés. E aí o que acontece? Pedro até fala assim, não, de jeito nenhum você vai lavar. Ele falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte o quê? Comigo. Ele falou, então lava tudo. Ele falou, não, tudo não precisa que você já lavou. Só precisa lavar o quê? Os pés. Vai, então tá bom, então vai. E depois Jesus fala o quê? Vocês vão fazer isso agora em memória de mim. Comer do pão e tomar o suco de... Porque agora, em vez de sacrificar o cordeiro pascual, que apontava aquele que viria morrer, eu e você tomamos da carne e do sangue dele, professando que acreditamos que ele já veio e que ele já morreu. E era isso que Estevão estava ensinando. E o que ele estava ensinando mais? Queridos, não precisa mais sacrificar onde? No templo. Por quê? Por que não precisa mais? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já o quê? Já veio. É isso que o livro de Hebreus trata para mim e para você, esclarecer. Que Jesus é o Cordeiro de Deus e que ascendeu diante do Pai e assumiu agora como sumo sacerdote diante de Deus para interceder a meu favor e a seu favor. Amém. Glória a Deus. E Ele continuará fazendo essa obra até que Deus coloque por estrado os teus pés, os teus inimigos. Amém. Era isso que Estevão estava discutindo e eles não podiam resistir. E é por isso que eles agarraram, remeteram, está falando contra o santuário. E quantos aqui são estudiosos da Bíblia vão lembrar o que acontece no período da pregação de Paulo? No período que Paulo está pregando, veio uma fome muito grande sobre Jerusalém. Quem aqui já foi na cidade Alto Aparecida? Aparecida do Norte. Quem já foi? Ou já passou por lá? Lá tem um santuário. E tudo que acontece naquela cidade está por detrás dos ritos do que acontece naquele santuário. Imagina que as pessoas começam a ensinar agora que aquele santuário não tem mais valia. Que aqueles ritos não valem mais nada. O que vai acontecer com aquela cidade? Acabou. Quebrou. E o que estava acontecendo naquele período? Muitos estavam aceitando a fé. A fé é de quê? De não mais sacrificar o quê? Animais. Inclusive os sacerdotes. E agora estavam discutindo com Estevão, não podia resistir ao Espírito, porque ele falava com propriedade, com convicção. Então o que fizeram? Levantaram falsos testemunhos, remeteram para o Sinédrio, e chegou lá e falou assim, olha, esse homem não cansa de falar contra o santuário e contra a santa lei de Deus, de Moisés. E o comércio que tinha atrás? Por quê? O que eles estavam defendendo? O bolso, o comércio. Existe um filósofo, eu não lembro o nome, ele fala que existem 2 poderes que governam a Terra, que pode mudar a sua vida. Sabe qual que é? O dinheiro e Deus. E eles estão em conflito o tempo todo. E não é pelo fato que Deus tem problema com dinheiro, nem que quem tem dinheiro. É verdade. E então, como eles não puderam resistir, arremeteram, levaram para Estevão, para o Sinédrio. E olha o que aconteceu. Capítulo 6 mesmo, versículo 15, ele fala assim, ó, todos, quando chegou diante do Sinédrio, todos que estavam sentados no Sinédrio, fitando-lhe os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. E então ele perguntou ao sumo sacerdote, porventura é isto assim? E então Estevão começa agora a discorrer a sua tese, fazendo a sua defesa. E ele agora vai começar a levantar dentro dos patriarcas. E ele começa agora a tratar. E eu gostaria de convidar você agora a refletir comigo no finalzinho, no apelo de Estevão. No que ele está concluindo com eles. Ele fala o seguinte, lá no versículo 44.
Ele fala assim, ó, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus, Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Mas, entretanto, irmãos, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o meu estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? E Abraão faz um apelo para eles, olha. Fala assim, ó, homens de dura certeza e incircuncisos de coração e de ouvidos. Exato. Vós sempre resiste ao Espírito Santo. Sabe o que é interessante aqui? Quer você ter poder do Espírito Santo? Quer você estar cheio do Espírito Santo? Sim. Quer você ser um instrumento na mão de Deus? Amém. Quer você ser instrumento na mão do Espírito Santo? Amém. Fie a sua convicção de fé na palavra. Amém, Jesus. Acredite na palavra. Deu confusão na tua mente? Ore. Abra o teu coração para o Senhor. Acredita na palavra. E ele fala, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora os tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não as guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-nos no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus em Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. E naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o que causou separação entre os cristãos e os judeus? A compreensão do santuário. Sabe o que vai fazer a distinção entre você, como povo de Deus, como povo que compreende e estuda as grandezas de Deus, com todos os demais? A compreensão do santuário. E sabe, amados, os judeus foram presos no exílio, foram levados para o exílio por não praticar as festas. E no ano 34, Estevão foi o último profeta que Deus levantara para fazer um clamor àquele povo, para aceitar e compreender as grandezas de Deus. Amém. Ali se cumpriram as 70 semanas, os 490 anos. E por não compreender as grandezas de Deus, por praticar de uma maneira vazia, mas não refletir naquilo que faziam, eles não tiveram condições de reconhecer Jesus, o Filho de Deus na terra, e perderam não somente, perderam tão somente a eleição especial pela qual eles tinham como detentores dos oráculos de Deus. Foram presos por não praticar,
perderam a eleição especial que eles tinham por não compreender. E hoje, eu e você corremos o mesmo risco. Eu e você corremos os mesmos riscos. Quer você continuar aprendendo sobre o santuário? Amém. Quer você continuar compreendendo sobre as grandezas de Deus? Amém. Quer você ser instrumento na mão de Deus? Amém. Quer você fazer uma parceria forte com o Espírito Santo? Amém. Coloque-se de pé, vamos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos deleitar nesse momento que nós temos, para que nós possamos conseguir aprender, enxugar o máximo daquilo que nós podemos de sabedoria e conhecimento das grandezas de Deus, para que Ele possa operar na tua vida de maneira grandiosa também, e prepararmos para que nós, em uma só fé, possamos ver o nosso Redentor se aproximar e dizer: ali está o Deus na qual nós aguardamos. Amém. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa nas escuras. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é como faca de dois gumes que penetra e faz separação entre medula, carne e osso. O Senhor, ó Pai, consegue fazer distinção entre o certo e o bom, o agradável e o não agradável. E eu lhe peço que, por favor, ó Deus Espírito Santo, o Senhor que assiste também diante do Pai e eleva as nossas orações a Cristo, para que assim possam ser transformadas e aceitas pelo nosso mediador e Salvador. Eu lhe peço, purifica as nossas orações, purifica os nossos desejos, ensina-nos as grandezas de Deus, faça-nos lembrar aquilo que nós já aprendemos e faça-nos testemunhas daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em favor do teu santo nome, ó Cristo Jesus, eu lhe peço, continua nos batizando com o poder do Espírito Santo, através do conhecimento da tua palavra, para que assim as grandezas do Senhor possam estar radiante em nós, em cada atitude, em cada maneira de conversar e proceder, por onde quer que nós formos, que nós possamos ser testemunho do teu reino, para que assim, quando o Senhor, ó Cristo, voltar, não somente nós, mas também os nossos queridos, toda a nossa família, aqueles na qual o Senhor nos confiara, também possa tomar parte das grandezas de Deus e vir se unir a nós para aquele grande dia na qual nós regozijaremos pela eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dirija nossas vidas. É o que nós te pedimos em favor do teu santo nome, ó Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado.